O deputado distrital Tiago Manzoni, em forte discurso da tribuna, rememorou como o Supremo Tribunal Federal foi assumindo poderes, invadindo atribuições de outros poderes e subindo degraus em uma escalada autoritária, graças à omissão subserviente do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. O deputado lembrou que o então ministro Ricardo Lewandowski, durante o impeachment de Dilma, rasgou a Constituição e apontou: e o Senado nada fez. Manzoni lembrou que o STF cancelou o indulto de Natal do então presidente Temer e disse: os outros poderes nada fizeram, nada fizeram. Ele expôs: um caminho estava sendo trilhado, um caminho de desrespeito à Constituição Federal pelo tribunal que deveria salvaguardá-la, um caminho de desrespeito à lei pela Suprema Corte do Brasil. Um caminho estava sendo estabelecido e os outros poderes nada fizeram em relação a isso. Se submeteram a esse início de uma jornada que agora coloca em risco a própria existência de um Estado democrático de direito no Brasil. Tiago Manzoni lembrou que o Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos ilegais e passou a praticar arbitrariedades de forma crescente e, mesmo assim, o Congresso não agiu. Ele disse: a inércia do Congresso Nacional atribuiu superpoderes a um poder, o Poder Judiciário, que hoje age como se reunisse as competências do Executivo e do próprio Legislativo. O Estado de Direito no Brasil, eu repito, como já falei aqui, acabou. O império da lei não existe mais. A lei só existe para quem é inimigo do regime e quem tem coragem de se colocar contra o arbítrio e a tirania. O deputado alertou: o destino do Brasil é o mesmo destino de outras ditaduras da América do Sul, como a Venezuela, onde o X é proibido também, onde as pessoas, quando falam o que pensam, vão presas. O destino do Brasil não é só o destino desses parlamentares que estão sendo perseguidos. É o destino de cada pai e mãe de família, que daqui a pouco não vai poder mais dizer o que pensa e nem professar a sua fé. E contra isso, nós precisamos nos levantar. Manzoni defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, conclamando as manifestações contra o arbítrio. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia
que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais parlamentares que estão aqui, às equipes de assessoria, à imprensa que está aqui presente, ao pessoal que enche as nossas galerias, em especial os nossos estudantes que estão aqui. Sejam bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos, pessoal. Eu não sei se ainda tem alguém aqui da Polícia Civil, mas se houver ainda o pessoal que está lutando aí pela nomeação na Polícia Civil, contem sempre com o nosso apoio e eu espero que dê certo, pessoal, a votação aqui. O deputado Jorge está fazendo um esforço grande para a gente votar, tomara que dê quórum para a gente votar hoje ainda. De qualquer forma, eu sei que há muitos assuntos importantes a serem tratados aqui em relação ao Distrito Federal, mas, na minha opinião, não existe assunto mais importante do que o que acontece no Brasil e que tem reflexo e que hoje é noticiado no mundo inteiro em relação ao nosso Estado de Direito. Em 2016, aconteceu um impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, diz que, em caso de impeachment, a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, vai ter como consequência a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Naquela ocasião, o ministro Lewandowski, então ministro do Supremo Tribunal Federal e que presidiu a sessão do impeachment, apenas condenou a então presidente Dilma à perda do cargo, violando frontalmente a Constituição Federal no que diz respeito aos 8 anos de inabilitação. Dilma Rousseff permaneceu habilitada para ocupar cargos públicos e o Senado nada fez. Uma violação frontal. Em 2017, o então presidente Michel Temer publicou um indulto de Natal e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a eficácia do indulto de Natal, prerrogativa do presidente da República. Os outros poderes nada fizeram. Nada fizeram. O próprio Supremo, numa espécie de lapso de atendimento à Constituição e submissão à legalidade, 2 anos depois, entregou vigência novamente àquele indulto do presidente Temer. Mas um caminho estava sendo trilhado, um caminho de desrespeito à Constituição Federal pelo tribunal que deveria salvaguardá-la. Um caminho de desrespeito à lei pela Suprema Corte do Brasil. Um caminho estava sendo estabelecido e os outros poderes nada fizeram em relação a isso. Se submeteram a esse início de uma jornada que agora coloca em risco a própria existência de um Estado democrático de direito no Brasil. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal considerou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, ao reconhecer omissão legislativa. O Supremo Tribunal Federal, portanto, criou 2 tipos penais, prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre direito penal. O Congresso Nacional nada fez, não houve reação. Ainda em 2019, o Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos. Inacreditável. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar, abro aspas, notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade
e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Vou pedir 2 minutos a mais, presidente, o meu tempo está se esgotando ali. Não tem quórum. A gente aguarda o quórum. A hora que o pastor Daniel chegar, a hora que o deputado Daniel chegar, a gente vota. O inquérito que foi aberto com base no artigo 43 do regimento interno do próprio Supremo, que diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente daquele tribunal vai instaurar inquérito. Agora perceba, tudo o que é de ânimo, supostamente de ânimo caluniante, difamante, injuriante, entra nesse inquérito que começou e não termina. Não termina, o inquérito tem 5 anos. Não, os supostos crimes não são cometidos na sede do tribunal, que não tinha competência para abrir o inquérito. Sabe o que os senadores da República fizeram em relação a isso? Nada. Nada. O inquérito não tem sequer fato definido. Quando o Código de Processo Penal exige a narração do fato e todas as suas circunstâncias para que o inquérito seja aberto. Sabe o que os senadores falaram? Nada. Não há regra respeitada no que diz respeito à distribuição desse inquérito. É como se o Supremo fosse a vítima, o Supremo abrisse o inquérito de ofício para investigar, ele vai conduzir tudo e ele mesmo vai julgar. E o relator é uma espécie de pré-definição que não existe na nossa legislação. Vai tudo para o ministro Alexandre de Moraes. Sabe o que os senadores falaram sobre isso? Nada. A situação é a tal ponto perigosa que, enquanto eu falo isso aqui, alguém da tribuna falou assim: salve. Falou da tribuna, não, perdão, aqui da galeria do plenário, obrigado. Esse é o sentimento da população ante o que está acontecendo no Brasil. Eu mencionei um nome e alguém aqui na galeria falou assim: salve. Na sequência, vieram banimentos de perfis em redes sociais, em decisões sigilosas, que são sigilosas para as próprias redes sociais, que são sigilosas para o alvo da investigação, e que são sigilosas para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Banimento de perfis em rede social. Censura descarada, não é para retirar algo que foi postado em violação à lei, é para que aquele perfil não poste mais. Censura descarada ao arrepio da Constituição Federal. Sabe o que os senadores fizeram? Nada. Nada. E o Poder Judiciário foi avançando, e agora chega ao ponto de proibir emendas impositivas. Emendas impositivas que existem desde 2015 na própria legislação relativa ao tema. Sabe o que o Congresso Nacional fez? Um almoço com o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros do Supremo. 2 assuntos. A inércia do Congresso Nacional atribuiu superpoderes a um poder, o Poder Judiciário, que hoje age como se reunisse as competências do Executivo e do próprio Legislativo. O Estado de Direito no Brasil, eu repito, como já falei daqui, acabou. O império da lei não existe mais. A lei só existe para quem é inimigo do regime e quem tem coragem de se colocar contra o arbítrio e contra a tirania. Finalmente, há 2 dias,
O mesmo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois confirmada pela primeira turma, suspendeu o funcionamento de uma rede social no Brasil por causa de uma briga, de uma disputa imbecil entre um tribunal e um cidadão norte-americano. 21 milhões de brasileiros estão proibidos de utilizar uma rede social, estão sendo prejudicados por uma decisão judicial, só porque o Supremo quis. O mesmo Supremo confiscou dinheiro da Starlink, que não é ré no processo, que não é investigada, que não deve multa nenhuma. Sabe o que o Congresso Nacional fez em relação a isso? Nada. Nada. O destino do Brasil é o mesmo destino de outras ditaduras da América do Sul, como a Venezuela, aonde o X é proibido também. Aonde as pessoas, quando falam o que pensam, vão presas. O destino do Brasil não é só o destino desses parlamentares que estão sendo perseguidos. É o destino de cada pai e mãe de família que daqui a pouco não vai poder mais dizer o que pensa e nem professar a sua fé. E contra isso nós precisamos nos levantar. Por isso estaremos na Paulista no dia 7 de setembro contra o arbítrio.